para vocês uma história famosa sobre um dos primeiros relatos envolvendo a aparição de lobisomem. A história é sobre Peter Stump, uma famosa lenda sobre lobisomem que surgiu na Europa no século XVII. Esta história é uma das mais conhecidas e perturbadoras da Europa, envolvendo a figura do lobisomem. Peter Stump era um fazendeiro alemão que vivia na vila de Bedburg, perto de Colônia, no século XVI. Nascido em 1525, ele fez parte de uma famosa família da comunidade rural da região. Por volta de 1580, Peter ficou viúvo e começou a criar seus filhos sozinho. Ele parecia ser um homem comum, até surgirem boatos de abuso sexual contra a própria filha. Peter também foi acusado de ter relacionamentos íntimos com uma parente. Após esses boatos se espalharem, Peter foi acusado de ser o principal suspeito de uma série de assassinatos. Segundo a lenda, Stump supostamente fez um pacto com o diabo, obtendo um cinto maligno que lhe permitiu se transformar em um lobo. Ele teria usado essa transformação para cometer uma série de crimes suspeitos, incluindo assassinato e canibalismo. A lenda afirma que ele matou e devorou várias pessoas, incluindo crianças e mulheres grávidas, além de devorar animais de fazendeiros locais. A suposta carnificina e atrocidades de Peter Stump assustaram a comunidade e chamaram a atenção das autoridades locais. Ele acabou sendo capturado e submetido a torturas cruéis, que eram frequentemente aplicadas a acusados de bruxaria e outros crimes sobrenaturais na época. Sob tortura, Peter confessou que se envolvia com magia negra desde os 12 anos e que tinha contato frequente com um demônio de aparência feminina. Na hora do seu julgamento, durante a sessão de tortura, Stump era amarrado a uma roda que quebrava seus ossos e arrancava pedaços de sua carne. A punição para seus crimes foi extremamente brutal. Em outubro de 1589, Peter Stump foi executado. Sua execução envolveu esquartejamento, sendo primeiro queimado vivo, seguido por decapitação. Seu corpo mutilado foi colocado em exibição como um aviso para outros. Possivelmente, Peter foi um dos primeiros humanos a se transformar em uma criatura, dando início a várias outras aparições e lendas deste ser maligno que até os dias de hoje aterroriza fazendeiros e pessoas que vivem em lugares remotos. Há muitos anos atrás, em uma remota cidadezinha entre colinas, florestas e rios, viveu um homem chamado Elias. Ele era conhecido por suas habilidades como curandeiro e pelo profundo amor que tinha pela natureza ao seu redor. Contudo, os rumores sussurravam que suas atividades iam além das práticas comuns. Elias estava fascinado pelas artes proibidas da bruxaria e da magia negra. Enquanto o resto da cidade buscava harmonia com a natureza e os antigos deuses, ele se embrenhava em rezas sombrias e rituais misteriosos. Com o passar do tempo, Elias se foi consumido por essa busca por poder e conhecimento proibidos. Certo dia, ele descobriu um antigo feitiço que prometia conceder poderes inimagináveis em troca de um preço terrível. Impulsivo e cego pelo desejo de ser mais poderoso, Elias invocou as forças sobrenaturais que mal compreendia. O preço foi alto demais. Na próxima lua cheia, a cidade testemunhou um evento aterrorizante. Elias se transformou em uma criatura grotesca e assustadora, um monstro cujos olhos ardiam com uma fúria incontrolável. Ele vagava pela cidade durante a noite, matando tudo o que via pela frente. Seus rugidos ecoavam pelas colinas, e sua presença se tornou um pesadelo recorrente nas noites de lua cheia. Ao amanhecer, a criatura desaparecia misteriosamente, e em seu lugar estava Elias, despertando com pouca ou nenhuma memória do que havia acontecido durante a noite. Ele testemunhava os destroços, as casas destruídas, mas ninguém sabia dizer realmente do que se tratava. Todos que haviam visto a fera eram brutalmente assassinados por ela.
A cidade estava mergulhada em medo e confusão. As noites de lua cheia se tornaram um período de pânico e desespero, enquanto Elias e seu lado monstruoso pareciam estar presos em uma dança eterna de maldição. O povo da cidade se juntou para tentar capturar a fera. Então, em uma noite de lua cheia, eles se prepararam com lanças, facas, arcos, flechas e tochas incendiadas. Ao chegar perto da criatura, houve uma luta e conseguiram ferir a criatura na altura do ombro, e então ela fugiu para longe. Após alguns dias do evento, Elias estava desaparecido desde aquela noite, e, então, ele retornou machucado, com um ferimento de corte bem no ombro. Aí então começaram a suspeitar dele. Na próxima lua cheia, houve novamente um conflito, mas nessa luta conseguiram capturar a fera e trancá-la em uma jaula. Após o dia nascer, viram que dentro da jaula estava Elias. Mantiveram Elias preso e não conseguiam achar um jeito de curá-lo. Então tomaram a decisão de matar Elias para dar um fim a essa criatura. Marcaram um dia para a execução. Chegando próximo do dia da execução, uma mulher que Elias já havia curado no passado tomou uma trágica decisão de soltá-lo. Elias fugiu e então nunca mais foi visto. Começaram a surgir relatos relacionados a novas criaturas e novos ataques a vilarejos. Acredito que Elias tenha conseguido transformar mais pessoas naquela terrível criatura e que agora andam assombrando muitas cidades pelo mundo. Meu avô sempre me contava histórias do pai dele, meu tataravô, um homem conhecido por suas histórias fascinantes que mantinham todos da família intrigados. Entre todas as histórias, uma se destacava acima de todas, não era somente uma história, era um relato vivido por ele mesmo. Aconteceu há muito tempo, quando meu avô era criança, durante uma noite de lua cheia que iluminava as árvores altas da região em que moravam. Todos sabiam que essas noites traziam consigo uma atmosfera sobrenatural, carregada de mistérios. Normalmente, nas noites de lua cheia, aconteciam diversas coisas estranhas, como animais mortos, porteiras destruídas e pegadas de animal grande, como se a lua cheia fosse um sinal de algo ruim prestes a acontecer. Segundo meu tataravô, nas noites de lua cheia, aparecia um ser que era metade homem, metade lobo, uma criatura amaldiçoada que só se manifestava quando a lua estava cheia. Na história, ele conta que em uma noite de lua cheia ele decidiu explorar a floresta e então, com o coração batendo forte, ele começou a explorar a floresta. A cada passo, ele sentia como se estivesse sendo observado, escutando barulhos no mato, como se alguma coisa estivesse lhe acompanhando. Nessa altura, já estava apavorado e então, mais à frente, ele vê algo no chão. Chegando perto, identifica que era um javali brutalmente espedaçado, como se algum bicho grande tivesse rasgado o animal. Neste momento, ele decide voltar, mas logo ao tomar essa decisão, ele ouve um uivo ensurdecedor, com um aspecto de lamento misturado com raiva. Quando estava quase chegando na beira de seu terreno, ele vê uma sombra abaixada no canto da porteira. Ele paralisa e não sabe o que fazer. Quando essa criatura se levanta, parece ser um cachorro com postura de humano, com muitos pelos negros. Então, a criatura olha para ele e corre para dentro da mata. Então, ele corre para casa. Ele sempre tinha o costume de trancar os cachorros da família à noite. Então, ele foi soltar os cachorros, mas eles estavam apavorados e não queriam sair do galpão. Ele pegou e se trancou em casa e ficou acordado olhando pela janela até o dia clarear. Meu tataravô jurou que testemunhou algo que estava além da compreensão humana. E até hoje, essa história é contada na minha família e é passada de geração para geração. Nunca fui de acreditar nessas lendas, mas meu avô jurava que era real e eu acredito nele.